Eu gostaria de convidar agora a doutora Flávia Piazon. Ela é pediatra e geneticista pela Unifesp, tem doutorado em patologia e genética pela Faculdade de Medicina da USP. Atualmente é consultora de erros inatos do metabolismo da APAI de São Paulo. É médica geneticista do Ambulatório de Especialidades Pediátricas do Hospital Sírio-Libanês e colaboradora do Ambulatório de Doenças Neurometabólicas do Instituto da Criança. Bom, muito boa tarde. Queria agradecer o convite, à comissão organizadora e principalmente a presença de todos num dia tão frio como hoje, né? Parece que aqui dentro está mais frio que lá fora. Bom, então vamos lá. O meu vai ser um pouquinho diferente, porque, na verdade, eu trabalho com doença tratável, né? Então, vai ser um pouco diferente do que a Fernanda faz, porque, na verdade, o meu primeiro acesso, contato com a família, eu praticamente já tenho um diagnóstico, já tenho, muitas vezes agora, com o projeto que eu vou mostrar para vocês, um teste molecular conclusivo. Então, vamos lá. Então, é o impacto do aconselhamento genético nas doenças tratáveis. E os meus conflitos de interesse é que eu trabalho num laboratório de tiragem neonatal há 8 anos, que vende teste privado, né? Então, a gente faz o teste do pezinho ampliado, que é a maioria dos casos eu vou mostrar para vocês, mas a gente fez por filantropia dos casos do SUS. E eu trabalhei durante 3 anos na Mendelics Análise Genômica, da qual eu me desliguei em janeiro desse ano, e eu trabalhei ativamente com a montagem de um painel molecular para erros inatos tratáveis. Bom, então, o que é um erro inato do metabolismo, né? Que é o grande foco mesmo da triagem neonatal. É um grupo de doenças genéticas caracterizadas por uma falha das funções bioquímicas celulares. Tá? Esse é o conceito mais amplo, que eu gosto bastante. Então, vejam que a gente não está falando só em deficiência enzimática. Aqui entram também receptores, canalopatias cerebrais, com alterações de sais pelo corpo, purinas, pirimidinas, enfim, está tudo dentro desse conceito de Vernon de 2015. O foco da triagem neonatal é realmente o metabolismo intermediário. Então, são aquelas doenças metabólicas em que eu tenho crises agudas e que, se não reconhecidas, eu parto para um paciente que vai ficar com uma intoxicação crônica. Individualmente, essas doenças são raras, mas coletivamente elas são frequentes. A clínica é superponível, o fenótipo variável, principalmente nos casos tardios. Há uma possibilidade terapêutica em mais de 70% dessas doenças, ou pelo menos uma modificação importante na qualidade de vida das mesmas. E não para de ter novas doenças com o advento do sequenciamento de nova geração. Bom, quando eu falo em incidência, então pode chegar a 1 para 1000. 1 a cada 1000 recém-nascidos vivos, ele pode sim ter um erro metabólico. Claro que aqui eu estou considerando esses da triagem neonatal, que são os erros inatos de intoxicação intermediário, metabolismo intermediário. Também estão as doenças de depósito e as doenças mitocondriais. Então, aí chega 1 para 1000, ou seja, hoje, nos grandes centros do país, com certeza, o que vai estar numa UTI pediátrica ou neonatal? Um erro inato, ou talvez uma criança com um erro inato sem diagnóstico. Quando a gente olha individualmente, vai depender de que doença eu estou falando. Então, o grande expoente é a fenilcetonúria, que foi a primeira doença a ser incluída na triagem neonatal. Aqui na APAI a gente começou a fazer em 1976 o exame. Tá? E aí é 1 para 10.000, 1 para 12.000 mais ou menos. Então, está bem compatível com a média do mundo. Né? Já um outro exemplo é a tirosinemia do tipo 2, que é uma doença já bem mais rara, pode chegar a 1 a cada 250.000 recém-nascidos. Quando eu falo em triagem neonatal ampliada, nos primeiros 5 anos em que nós fizemos isso de maneira privada na APAI de São Paulo, a gente tinha 1 para 2.000. Né? O que está acontecendo? Estamos pegando metade? Então, assim, a gente faz muito pouco exame, né? Porque isso não faz parte do programa nacional, mas talvez as nossas casuísticas e prevalências sejam um pouquinho diferentes do resto do mundo. Isso a gente ainda tem que entender. Por exemplo, MCAD é uma coisa que não é tão frequente quanto os nossos, né, ascendência nossa portuguesa. É bem mais comum. 50% da triagem neonatal ampliada em Portugal é MCAD. Aqui, nesses 8 anos que eu trabalho com isso, a gente tem 4 casos.
E quando a gente fala um pouquinho de paciente sintomático, né, então a gente tem um projeto na APAE de uma ficha clínica que preenche no site da APAE mesmo. Então, um paciente que está no SUS, internado numa UTI pediátrica e que por algum motivo, que eu vou mostrar os sinais de alerta, pode ser um erinato, preenchendo isso a gente pode fazer sem ônus um perfil tandem para o paciente. E com isso a gente acaba diagnosticando 1 a cada 125 pacientes. Bom, esse é o slide mais importante para quem mexe com erros inatos do metabolismo, porque realmente são os 12 sinais de alerta. Então, em que situações que eu vou pensar que eu posso estar perante um paciente com um erro inato do metabolismo? Quando eu tenho um caso de um coma, tá? Então, coma em um paciente de qualquer idade, em que ele não tenha tido um trauma, ele não caiu da laje, ele não sofreu um acidente de carro, de moto, de bicicleta, tem que ser feita uma amônia. Tá? E é em qualquer idade, porque a gente tem pacientes com defeito do ciclo da ureia que são diagnosticados a partir do 3º dia de vida e tem paciente com 89 anos que num quadro de diabetes fez uma infecção e descompensou um quadro de OTC, que é o principal defeito, que é o defeito da ornitina transcarbamilase. Então, em qualquer idade mesmo, tá? Outra situação são as convulsões de início precoce. Então, um bebê que está na UTI, 3º dia de vida convulsionando, de difícil controle, isso tem que acender um sinal, que pode ser uma leucinose, pode ser uma encefalopatia por glicina. Casos de sepse presumida sem marcador infeccioso. Então, aquele bebê que estava bonitinho, nasceu bem, foi para casa, começou a mamar, 3º para o 4º dia, ele reinterna num hospital. A primeira coisa, por sonolência, por torpor, por falta de inapetência, a primeira coisa que o pediatra vai pensar é infeccioso, infecção. E ele tem mesmo que pensar nisso, porque, sem dúvida, infecção generalizada é muito mais comum do que erro inato. Só que onde estão ainda pecando aqui no nosso país? Tem que se pensar, entrar com o antibiótico, e esse bebê estava bonitinho, então ele foi colhido o teste do pezinho com 48 horas. Tem que entrar em contato com o laboratório que fez a coleta da triagem neonatal básica e avisar para ampliar. Preencher a ficha clínica, no caso aqui de São Paulo, já que a APAE atende grande parte da Grande São Paulo, tem grandes chances desse pezinho estar lá com a gente. Então, a gente não precisa nem colher nova amostra do paciente, a gente amplia, às vezes, de 24 até 5 dias eu consigo soltar esse resultado. E aí a gente tem outras situações, então alterações laboratoriais, como acidose metabólica, hipoglicemia, aumento da amônia. Lembrando que amônia e lactato são exames que se alteram facilmente, então você precisa de um laboratório confiável. Então, a amônia, se eu tiro o sangue do paciente, eu não faço a extração imediata do plasma, né, que é a centrifugação, e extraio o plasma, e eu congelo ou refrigero esse sangue total, e ele tem que viajar pelo Brasil, esse exame não serve. Tá? Então, eu preciso colher o exame, extrair imediatamente a amônia, o plasma, a partir daí essa amônia é confiável. Se eu garroteio mais que 30 segundos o braço de um bebê, o lactato vai se estourar e não é confiável também. E aí outras situações, óbito precoce, a síndrome da morte súbita, o bebezinho que vai dormir e não acorda. 1% desses casos são defeitos de beta-oxidação, então a gente tem que pensar nisso. Casos de consanguinidade e recorrência familiar. Não esquecendo dos odores atípicos. Então, faz parte da propedêutica médica um bebê que está internado, está sendo higienizado, se ele tem um cheiro diferente. Então, um cheiro de pé suado, cheiro de chulé, por exemplo, pode ser uma acidemia isovalérica e a gente já salvou vidas por causa deste dado. Então, acreditem se a mãe fala, eu tive um filhinho que cheirava fedidinho assim, morreu no primeiro mês de vida, esse cheiro igual. Isso tem que ser levado em consideração. Bom, então, essa é uma área que tem toda uma questão assim bem particular, porque eu preciso de... Não posso esperar. Tudo tem que ser muito rápido na área de erros inatos. Por quê? Tempo é cérebro. Quanto mais vai passando o tempo, mais vai destruindo o neurônio desse bebê. Então, dá só para a gente relembrar, a triagem neonatal é o diagnóstico pré-sintomático, né? E o que a gente tem hoje no SUS, gente, isso é questão de prova, de genética, para médico, para biólogo, e os alunos de medicina também, está todo mundo saindo sem saber isso. Quais são as doenças que estão no teste do pezinho básico, que estão no nosso programa?
eu convido a todos para entrar no site do Ministério da Saúde e ler o protocolo de diagnóstico e tratamento dessas 6 doenças, porque isso é importante para quem vai trabalhar na área de aconselhamento genético. Então, as doenças são fenilcetonúria, hipotiroidismo congênito, hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase. Essas 2 últimas foram incluídas em novembro de 2013. De lá para cá, a gente não teve mais a inclusão de nenhuma doença. Esse ano está até atualmente em consulta pública a galactosemia, e é uma pena porque já foi negada mesmo pelo Ministério, não vai ser incluída. Mas eu convido a todos vocês para opinarem, e é uma pena porque muita criança ainda morre com isso, é mais ou menos de 1 para 20 mil, se a gente considera a variante Duarte e as outras 3 formas de galactosemia. E é um tratamento razoavelmente barato, perto do que a gente tem, por exemplo, o tratamento de fenil, né? Uma fórmula de soja no mercado, a gente tem por volta de R$60. A de fenil, R$400, né? Bom, e aí o teste ampliado ele pode chegar a 50 doenças. 38 possíveis doenças é desse equipamento que chama espectrômetro de massas em tandem. Então, eu tenho 2 aparelhos, um ao lado do outro, aí, 2 espectrômetros, por isso o nome é também conhecido como perfil tandem. E ele precisa de uma sala em que eu tenho eu tenho toda uma instalação de gás. Lá na PAI a gente utiliza o gás argônio. E eu eluo o sangue, os compostos que estão no sangue, que foi tirado do calcanhar do bebê e que está no papel de filtro. Uma rufada gasosa é uma chuva de prótons, fragmenta esses compostos, sofre uma segunda rufada gasosa, fragmenta em partículas menores, é então visto o peso molecular desses compostos e um software analisa e te dá um número semi-quantitativo desses analitos. Essa, então, é a aparência da página para preencher a ficha clínica da PAI de São Paulo, e essa tabelinha mostra pela idade qual que é o jejum adequado para se fazer o exame. Bom, então, isso ainda bem é passado, né, na maioria assim, do nosso país, onde tem boa cobertura do teste pezinho. Então, do lado esquerdo, eu tenho um paciente com fenilcetonúria antes do programa de triagem neonatal, e à direita, a sua irmã, que está absolutamente normal com o advento do diagnóstico precoce e a terapêutica. Só que, infelizmente, isso ainda é presente, né? Numa cidade igual São Paulo, num grande centro. Então, do lado esquerdo, eu tenho uma criança que está em insuficiência hepática importante, com o fígado, baço aumentados. Essa criança acabou falecendo com 2 anos e meio de idade, não aguentou o transplante, né, do fígado, estava na fila. Do lado do meio, eu tenho uma criança de 4 meses, com o diagnóstico também tardio, e um quadro de púrpura, e acabou tendo um sangramento cerebral, faleceu também, né? E à direita é a nossa primeira paciente, todas as 3 têm o mesmo diagnóstico, que é a tirosinemia do tipo 1. Tá? E a do lado direito é a Elô, nossa querida paciente, que com 5 dias diagnosticou no teste pezinho ampliado uma tirosinemia do tipo 1 e com 8 começou a tomar o seu NTBC. Né, que é o tratamento, é uma droga órfã de alto custo. Hoje ela está com quase 4 anos, absolutamente normal. Bom, e o futuro, né? Então, a gente, de pesquisa, eu tenho orgulho de dizer que já estamos no futuro, na PAI de São Paulo. Então, a gente, a partir de agora, identificamos sinais de alerta de erros inatos em pacientes sintomáticos. A gente faz o perfil tandem, ou eu tenho os pacientes que vêm da triagem neonatal ampliada que pagaram pelo exame privado. A partir de então, a gente faz exames bioquímicos agregadores. Então, eu vou para um perfil tandem em papel de filtro, uma amônia confiável, uma gasometria, um lactato, um destro, veja que eu não preciso nem de uma glicemia sérica, uma homocisteína e um ácido orgânico na urina, se eu tiver. E que atualmente a gente não está tendo isso em nenhuma UTI aqui do SUS. Então, a gente direto parte para o nosso projeto, que é o projeto Pé de Moleque. Então, a gente consegue fazer um painel de sequenciamento de nova geração de errinato tratável. E aí, quando sai o resultado em 3 semanas, a gente olha o que encontramos e a gente corrobora com o resultado do perfil tandem e a clínica do paciente. E, geralmente, a gente conclui o diagnóstico, né? E, com isso, a gente está deixando de lado os exames desnecessários. Bom, o que é esse projeto Pé de Moleque?
Tá? É uma brincadeira com o nome do doce, pé de moleque, só que escrito com MOLEC, mudo de molecular, então é o teste do pezinho molecular, e que nada mais é, a ideia inicial era que fosse um confirmatório molecular da triagem neonatal bioquímica ampliada. É uma parceria de pesquisa da APAE com a Mendelix, está funcionando desde dezembro de 2016, então estamos quase 1 ano e meio de projeto, e a partir disso, a gente, então, criou o primeiro dia, que é uma triagem um pouco mais ampliada. No começo eram 71 genes, e agora a gente faz 253 genes para mais de 150 doenças, que têm por características serem tratáveis, de aparecimento precoce, sem ou com sintomas difíceis de reconhecimento, principalmente pelo pediatra. O tratamento e o custo desse tratamento foram levados em consideração. E aí, o que mais tem nesse painel? Imunodeficiências primárias, doenças endócrinas, hematológicas como hemofilia, doenças renais e até um gene de câncer, que é o RB1, que a gente considerou que era importante você ter um diagnóstico muito precoce, porque você não precisa enuclear o olho do bebê. E aí, resultado em 3 semanas. Importante, é um aconselhamento pré-teste, que seria mais educação dos pediatras, porque nós, geneticistas, não estamos presentes nessa fase de oferecimento do teste. E, sim, na hora do resultado é feito um aconselhamento genético. E o laudo ele vem com uma sinalização de risco alto, intermediário e baixo. Então, esses são os genes que estão contidos no painel. E aí, o que a gente já tem por enquanto? 63 triagens bioquímicas alteradas, sendo tanto do perfil tandem, galactosemia, fenil e deficiência de biotinidase. 50 verdadeiros positivos, quando o molecular confirmou o achado bioquímico. Em 14, deram falsos positivos, ou seja, o molecular não confirmou o achado da triagem neonatal, mas o teste bioquímico também não. Então, é um falso positivo. Em um caso, a gente presume que seja um falso negativo. É uma suspeita de HMG coaliase, que o perfil tandem foi duvidoso, o ácido orgânico foi conclusivo, positivo, e o molecular deu negativo. Os pais não são primos, o que nos intriga muito, porque nós perdemos 2 mutações, né? 2 possíveis mutações. Então, com isso, a gente está tendo de 75% a 80% de resultado conclusivo. Os pacientes confirmados são encaminhados para os centros de doença rara, de tratamento, centros de doenças neurometabólicas. Tem casos de fora de São Paulo, então a gente sempre acha uma referência próxima para que esse paciente seja tratado. E foram testados 10 mil adultos assintomáticos, que foi o que validou os falsos positivos e negativos. A gente não encontrou nenhum erinato em paciente nesses 10 mil adultos. Bom, e aí agora, só para a gente falar do aconselhamento genético um pouquinho, essas são literaturas bem assim atuais, que eu recomendo a todos para ler, tá? Esse livro é muito bom, o Telling Genes, que é do pessoal da Johns Hopkins, é a Stern, que é uma GO, que escreveu esse livro, muito legal. E também recomendo a leitura desse livro Longe da Árvore, que mostra um pouquinho o lado dos pacientes e suas famílias, né? Do que é o conflito de ter um filho com uma doença ou com uma situação de sofrimento mesmo. Bom, e o que eu acho que toda essa literatura traz, e que eu acho que é um modo moderno de ver o aconselhamento genético, é que a gente realmente precisa tentar estar no sapato do outro, enxergar a realidade dos nossos pacientes, o sofrimento. Então, nessa área que eu lido, tem muito sofrimento. Porque quem teve diagnóstico tardio, ou perdeu um filho, ou mais de um filho, ou está com uma criança absolutamente sequelada, né? E raros casos que vêm do privado estão numa situação de hemisfério norte, à medida que estão com um filho praticamente normal, totalmente normal, e com um tratamento que muitas vezes nem é muito custoso. Então, eu acho que a gente, quando fala de aconselhamento genético, a gente está falando de empatia. E aí, eu acho que, então, o aconselhamento genético atual, né, que a gente consegue oferecer, precisa ter alguns pilares. Então, assim, a empatia é um deles.
E, assim, coisas que não falaram para a gente na faculdade, na nossa formação, mas que a gente vai aprendendo a duras penas no consultório. Então, fale de maneira calma, tente ser o menos técnico possível, e é como se você tivesse que sintonizar o rádio. Você tem que achar uma estação em que vai dar certo para aquele paciente te entender. Então, se eu vou falar com a dona Maria, que está lá no SUS, num posto de saúde, eu vou usar uma forma, eu vou usar um tipo de metáfora. Se eu vou falar com um senhor empresário, pós-graduado, eu vou usar uma outra linguagem. E é importante você saber identificar isso. E sempre, uma coisa, eu que lido com muita coisa pesada, uma coisa que eu vi que ajuda muito, é ter uma visão positiva sobre as coisas. Não julgue nem mentalmente o seu paciente. Então, ele é não diretivo mesmo. O aconselhamento não diretivo, eu tenho que passar a mensagem para o paciente, quais são todos os lados daquela moeda, e não importa o que eu penso. Tente entender o ambiente, os valores e a cultura do seu paciente. Então, é sim importante saber qual é a religião, a ascendência, a história pessoal e familiar. Tenha compaixão com o sofrimento do outro. Então, é falar, sintonizar. Achem aí uma estação que vai funcionar para aquele seu paciente. E aí, vocês pediram para eu falar um pouquinho da minha experiência com o aconselhamento genético fora do Brasil. Então, eu tive algumas perspectivas na minha vida. Eu fiz um estágio de 2 meses na Cleveland Clinic, em que eu tive muito contato com aconselhamento genético de câncer. Quando eu estava no 4º ano de faculdade, vi aconselhamento genético na Itália. Na época, a gente só tinha a oferecer a punção de líquido amniótico e o cariótipo. Isso foi em 2000. E, atualmente, também vi no Baylor College um pouquinho do serviço deles. Então, assim, normalmente, principalmente isso que eu estou mostrando, é mais como foi feito na Cleveland Clinic. Era uma equipe composta por um médico geneticista, que era da área de oncogenética ou da genética pediátrica e erros inatos, dependia do dia da clínica, e vários aconselhadores genéticos. Por exemplo, na de oncogenética, eram 8 aconselhadores genéticos e uma médica geneticista. A consulta, ela se iniciava com aconselhadores. Então, quem chamava o paciente, fazia a acolhida, tirava uma primeira anamnese, eram os aconselhadores genéticos. E eu pude perceber que essas eram as pessoas mais próximas do paciente. Elas eram mais humanas, mais calmas, tiravam uma história familiar e chegavam até ao heredograma. E, com isso, elas conseguiam passar as condições socioeconômicas, as crenças dos pacientes, a religião, e já traziam tudo isso para a discussão semanal com a chefe, que era a Dr. Eng, Carrie Zeng, que escreveu o P10. E aí discutia numa sala separada, mostrava qual que era o heredograma. Depois disso, o médico ia junto com o aconselhador genético ao consultório, tinha uma conversa rápida com o paciente, em que tirava algumas dúvidas, fazia algum highlight da situação e o exame físico do paciente. O médico geneticista dava, então, a conduta. Mais ou menos durante a discussão na sala separada, a gente já tinha uma ideia de que caminho que a equipe ia tomar. Então, muito poucas condutas mudavam depois de ver o paciente, mas aos poucos isso pode acontecer. E aí o aconselhador opinava, então era uma coisa muito inclusiva, tá? E era então feito um pedido, né, dos exames. Geralmente o aconselhador fazia os pedidos, mas discutindo com o médico geneticista, e o médico carimbava esses pedidos. O aconselhador era quem acabava mantendo o contato com o paciente, com a família, para a devolutiva de exames. Lá nos Estados Unidos pode sim, e é muito feito por telefone, tá? E depois disso era discutido como o paciente se sentia com esse resultado, e era então traçado quando ia ser esse retorno, e o aconselhador que geralmente agendava isso. Então, para finalizar, 2 casinhos de aconselhamento genético reais, tá? Ambos são do SUS. Então, um era um casal jovem, ela 23 anos, ele 22, não consanguíneo, que vinham para um aconselhamento genético após o falecimento do 2º filho com suspeita de erros inatos, aos 8 dias de vida em uma UTI do hospital do SUS. O primeiro filho do casal também era falecido, com 30 dias de vida, com suspeita semelhante. Ambos nasceram bem, com mais de 3 quilos, foram para casa em aleitamento materno e assintomáticos.
No 3º dia de vida, início de sonolência e letargia, internados em UTI pediátrica, onde evoluíram com acidose metabólica e quadro de coma. O primeiro faleceu, então, o segundo com 8 dias de vida e o primeiro com 30 dias de vida. Em ambos, o bebê fez, então, pela ficha clínica da PAI o perfil Tandem e apontou para uma provável acidemia metilmalônica ou propiônica. A gente não consegue separar, porque o analito principal é a propionilcarnitina, o C3, então é o mesmo analito para as duas. E só o segundo bebê que realmente conseguiu enviar a amostra para o pé de moleque. E veio, então, uma mutação em homozigose, um stop, uma mutação nonsense no gene PCCB, e ficou, então, confirmado que era uma acidemia propiônica. Tá? E, com isso, era uma mutação presente em 25 de 123 indivíduos no Gnomad, então, de fato, eles não precisariam ser primos para terem essa composição genética. Não consegue sobreviver mesmo com a dieta hipoproteica. Diferente com a maioria das formas da acidemia metilmalônica, que são responsivas à vitamina B12 e têm uma sobrevida totalmente diferente. Então, a alternativa para esse casal realmente era fazer uma fertilização in vitro com análise genética dos embriões ou gametas doados, que a gente poderia fazer isso sem análise genética. Como a mãe já tem uma filha saudável de outro relacionamento, o marido não estava nem um pouco disposto a uma sêmen-doação, que a gente conseguiria até pelo SUS, um programa que pudesse um sêmen doado. Mas isso, quando eu fui conversar com eles, não, impossível, ele não abre mão de ser o filho dele, porque afinal ela já tem a filha dela. Então, a gente não conseguiu acesso para esse casal para um programa de reprodução humana no SUS, eles não têm condições financeiras para o procedimento, né? Então, o que fica? Fizemos um monte, chegamos até aqui um pouco frustrante o final da história. Então, tem uma carta na mão deles que, caso eles tentem engravidar novamente, 75% de chance de ter um filho normal, 25% de chance de ter outro filho afetado, e a gente vai tentar fazer a triagem neonatal com 24 horas de vida, para ver se eu consigo já ver o analito e já poder fazer o pé de moleque e tentar fazer uma diferença para essa família. E estou tentando, no meu círculo, na minha rede, já conseguir um grupo de reprodução humana que, por filantropia, vai atender o casal. Mas, até aí, a ovo-doação ainda não está garantida para eles. Mas está mais próximo de um futuro diferente do que estava antes, né? E o caso 2 é uma triagem neonatal ampliada, alterada, com aumento discreto do aminoácido tirosina e do analito succinilacetona no 5º dia de vida. O bebê foi encaminhado ao ambulatório de hepato do Instituto da Criança, permanecia assintomático, mas já com alteração no coagulograma. Isso era 12 dias de vida, mais ou menos. Foi, então, introduzido o NTBC, após a succinil aumentada na urina, e hoje é a criancinha que eu falei para vocês, que está com 4 anos, absolutamente normal. A história familiar era um primeiro filho do casal não consanguíneo falecido por aumento de fígado e cariótipo normal. Eles nem chegaram a pensar numa doença metabólica. Só fizeram o cariótipo, acharam que era morfológica a questão. E aí, essa é a mutação dela, então no gene FAH, ela tem a mutação mais comum de tirosinemia do tipo 1, que é uma mutação de splicing. Em homozigose é a mutação mais frequente, então não precisa ser primo para ter um filho com isso. Bom, devido à ótima evolução da filha, quando a gente conversou com ela lá, ai, não quero mais filho de jeito nenhum, no diagnóstico da menina, né? Só que devido à ótima evolução, o casal engravidou de maneira não planejada. A gestação foi normal, parto e nascimento, e é para ser mesmo, gente, doença metabólica não dá nenhuma alteração morfológica, são raras as que dão, e não foi optado por não fazer uma análise pré-natal, até porque é difícil, a gente tem que fazer a detecção da contaminação materna, e hoje a gente tem poucos lugares no Brasil que fariam isso, e como era uma doença tratável, a gente preferiu, então, fazer uma triagem neonatal precoce com 24 horas de vida. E aí, nessa a gente viu, já com 24 horas de vida, um leve aumento da tirosina com a succinil normal.
Aí eu falei, não é possível, eu vou ter um falso negativo de triagem neonatal. É raro em tirosinemia, mas é descrito, nós já vimos. Em famílias que tem um primo com excreção alta de succinilacetona na urina, uma prima com uma excreção alta, mas nem tanto, e outra prima sem excreção de succinilacetona. Então, às vezes, quando a gente conhece demais a doença, a gente fica com medo. Eu fiz com 48 horas, deu o mesmo resultado. Falei, bom, então, pelo jeito, ela só tem uma tirosina alta, né? Ela deve ser uma portadora, ela deve ter só uma das mutações. Fizemos o pé de moleque da irmã e ela não tinha nenhuma mutação. Ou seja, gente, era uma tirosinemia transitória, tá? Tanto que quando deu 4 meses de vida, ela normalizou. Tá super bem a irmã. E essa é a nossa querida Elô. Então, eu fecho para vocês. O que é tratar? O que é viver? E não dá para fazer um trabalho desse sem um grupo de pessoas, tá? Então, a equipe do Teste Mais, da espectrometria de massas da APAI, a doutora Fernanda Monte, neuropediatra, que me ajuda muito na consultoria da APAI, a Mendelix, por nos oferecer essa pesquisa e o custo desses exames, as famílias e os pacientes e aos médicos que os atendem. Muito obrigada.